Senhor Jesus, na tua proteção. Abençoe a todos nós, a humanidade inteira, sobretudo os sofredores. Que as forças do bem envolvam essa nossa terra nesse momento de transição e que nós possamos continuar firmes e fortes, resignados, com humildade, sempre no exercício da prática do bem, do amor e da caridade. E assim, mais uma vez, agradecemos e pedimos que nos auxilie, que esses recursos que vêm do alto através dos nossos amigos benfeitores nos ajude a ter a serenidade, a paciência. Sim, Senhor, agradecemos mais uma vez pela tua bondade e que a sua presença continue viva no meio de todos nós, por onde andarmos. Sê conosco, continue velando por todos nós que aqui estamos e que tuas bênçãos também alcance todos os nossos familiares, aqueles mais necessitados, enfim, os que estão doentes, que estão sem esperança. Abençoe, Senhor. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade de estarmos nesta casa de bênçãos. Que todos permaneçam na paz. Que assim seja. Vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Seria esquecimento do passado. Esta lição está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Mas nós vamos continuar com o tema. Nós vamos ler, e depois que a gente ler e fizer algum comentário, se alguém tiver alguma pergunta a respeito disso, nós vamos abrir para a pessoa falar. Porque o esquecimento do passado, a gente fala que a gente tem encarnações, né? Voltamos aqui na Terra num novo corpo, numa nova situação, mas com as mesmas pessoas, geralmente as mesmas pessoas. Então, às vezes as pessoas têm muita dúvida a respeito, mas como? Por que isso? Por que eu não lembro de nada? Então, se fala nas palestras, até que já aconteceram aqui, se fala que os principais que nós temos que corrigir e que vieram de outras encarnações estão dentro da nossa casa. É aquele filho rebelde, a mãe difícil, a esposa mais ainda, o marido também muito difícil. Então, são as pessoas que nos chamam a atenção. O filho que no passado não recebeu de nós a atenção, o carinho, o amor necessários, volta agora com aquela vontade grande de restituir aquilo que perdeu. Só que está tendo uma nova oportunidade. Então, vamos ler aqui no Evangelho, fazer um outro comentário, e se alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito disso,
pode fazer, tá? Não precisa ter vergonha, não. O esquecimento do passado é um comentário de Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nela viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao renascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida, porque lhe importa saber o que foi, se está sendo punido e por que fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que se torne boas resoluções e se lhe dá as forças para resistir às más tentações. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nestes instantes do sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos de emancipação da alma, dos quais guardará uma leve lembrança, que se apagará durante o dia para não lhe causar sofrimento e não prejudicar as suas relações sociais. Ocorre que cada noite, cada vez que nós temos um sono, nós morremos um pouquinho. É aquela morte assim que vem aos poucos, todo dia, porque nós desligamos do corpo, o corpo descansa, mas o espírito se liberta. A diferença da morte é que nós temos, conforme informação dos espíritos, nós temos um laço que prende o nosso
corpo espiritual com o nosso corpo aqui da terra. Então, nós vamos para diversos lugares quando nós sonhamos. Lugares que são afeitos a nós, ou lugares que a gente recorda mais ou menos, a gente não viu, a gente não lembra. Aí eu tive em tal lugar com algumas pessoas, eu não sei quem que era, eu estava conversando, em um lugar totalmente diferente. É a lembrança pequena, né, que nós temos de onde nós fomos espiritualmente. Tem muitas divergências esse trabalho do sono nosso. Às vezes, aqui na Terra, a conversa popular é que, se nós sonharmos com cobra, talvez dá aqueles números que são lá da loteria. Ou se sonharmos com alguém que está, de alguma forma, significa morte. E assim, mas isso é uma crença popular, que vem de vários parentes nossos, né, dos nossos avós, dos antigos, que fala: o que você sonhou? Ah, sonhei com isso. Ah, então isso é ruim. Esse sonho não é bom. Isso significa morte. Significa que você vai receber uma importância grande de dinheiro. Aí é bom, né? Aí é bom o sonho. Mas nem sempre é isso. A verdade, e na obra de Allan Kardec fala para nós, que nós libertamos temporariamente do nosso corpo, porque a vigília nossa, que agora nós não vivemos um mundo espiritual, com raríssimas exceções. Mas assim que o nosso espírito liberta, que o nosso corpo está descansando, porque ele precisa descansar, ele encontra pessoas, parentes, amigos, que estão encarnados, que estão vivos aqui na Terra e que estão vivos no plano espiritual. Sonhei com minha avó morreu há tanto tempo. E assim por diante, que essa é uma prova de que nós encontramos os espíritos, aquelas mesmas pessoas que perderam o corpo, ou que naquela hora também está dormindo, e nós encontramos espiritualmente. Por que isso? Por que será que Deus faz uma coisa dessa? Porque nós renascemos na Terra com a possibilidade de pagar as nossas contas para os outros e para a providência divina. Tem coisas que nós atingimos e nós ficamos devendo para as leis de Deus, leis de amor, de caridade, de bondade. Então, nós ficamos devendo. Mas também, como na nossa casa, principalmente, que é a escola nossa, que nós nascemos aqui, porque tem a nossa mãe, o nosso pai, aí vem os parentes, os irmãos. Não é por acaso. Nós não vivemos na mesma casa, igual uma folha de papel que está descendo a rua pela enxurrada, não. Nós escolhemos e intimamente, no nosso espírito, antes da gente renascer, nós sabemos com quem que a gente vem. As pessoas que nós encontramos, às vezes, só de chegar perto, só de olhar, a gente fala: eu não fui com a cara daquela pessoa, não gosto dela. Mas ela faz parte da nossa vida, talvez com um episódio muito difícil em outras vidas. Então, para a gente falar isso aqui, e para o espírita estudar, é preciso da gente saber que a gente teve várias vidas, que a gente volta num corpo de carne para uma determinada tarefa, uma determinada missão, e que isso é ponto pacífico na nossa vida. Porque até a ciência de hoje, com experimentos que eles fazem, eles já sabem que existe vida depois da morte e que depois nós voltamos. Tem um cientista indiano chamado Barnaji, que ele tem um livro chamado 20 casos que sugerem a reencarnação. Então, ele estudou em laboratório e na universidade, com outros cientistas, ele estudou vários casos de pessoas
que por vamos dizer assim, uma dádiva de Deus, né? Uma condição que Deus dá diferente, lembra do que é que aconteceu em outras vidas. Então, ele achou curioso isso. Por que é que um dos primeiros casos que ele instruiu, o menino encontra com a mãe e fala assim, eu já tive com a senhora. Aí a mãe não dá importância e diz assim, o meu nome era tal. A senhora chamava tal. Conta os dados todinhos. A senhora sabe, este sinal que eu tenho aqui na cabeça, que eu nasci com ele, foi porque eu tive uma briga com um irmão meu daquela época, daquele tempo, e ele me acertou e eu vinha desencarnar, eu vinha morrer dessa barra de fé que ele usou na minha cabeça. Ele nasceu com isso. Quando esse professor, pesquisador, viu um caso desse e muitos outros dessa espécie, ele falou, não, aqui tem uma coisa errada. Como é que esse menino de 6, 7 anos vai falar isso para a mãe? Vai inventar um nome. E com experiência no laboratório, perguntou para ele, aonde que é? Na cidade tal, na Índia. Você pode ir no cemitério lá, que tem uma placa com o meu nome lá, no meu túmulo. Deu a data de nascimento dele naquela vida e nessa agora. Então, é um fato comprovado pela espiritualidade e pela ciência de agora, né? São casos importantes. Então, tem mais de 10 cientistas no mundo estudando isso, e todos comprovados, que dava até detalhes. A senhora chegava para visitar a mãe, ela falava assim, essa senhora era minha tia, e dá o nome, dá tudo. Só que esse professor, um pesquisador, foi lá e foi anotando tudo. E um dia, a universidade deu para ele recursos financeiros que ele pudesse ir na Índia para consultar isso. E foi, e consultou, levou o menino, e o menino é que indicou tudo. Eu morava nesta casa. Meu pai era fulano de tal, aí ia no cartório lá, via que era o nome do pai, existia essa pessoa mesmo, a profissão dele, tudo. Então, essas são algumas coisas que Deus permite para a gente descobrir esse mecanismo importante na nossa vida, né? Então, aquela pessoa que nós nunca vimos na vida, que alguém nos apresenta, vira nossos amigos assim como se fosse de outras eras. Uai, o indício é que nós já convivemos com aquela pessoa. Talvez não veio na nossa família. Não foi preciso. Mas, às vezes, vem na nossa família. Do mesmo jeito que nós temos pessoas que tivemos pendências, quando eu digo pendência, é aquela assim. É que a pessoa tinha coisa mal resolvida lá na outra vida. Então, gerou ódio, gerou mágoa, ressentimento. E todas as vezes que nós alimentamos dentro de nós, no nosso coração, mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, depois que nós morremos, esse sentimento continua com a gente. Aí, os nossos mentores, os nossos antepassados, os nossos mentores espirituais, veem que isso nos prejudica na vida nova, no plano espiritual. Então, eles resolvem nos aconselhar para que a gente volte junto com aquela pessoa para a gente reabilitar. Então, os espíritos benfeitores falam assim, a pessoa que chama a nossa atenção dentro da nossa casa, da nossa família, aquela rilhenta, aquela chata, enjoada mesmo, que a gente não tolera, é que nós temos que dar mais atenção. Porque no passado, nós
tivemos alguma coisa com aquela pessoa. Isso não é mais teoria de alguém que fala e pergunta assim, será não? Porque nós falamos aqui no começo que está comprovado por vários cientistas. Não cabe aqui agora a gente citar nomes de cientistas na Inglaterra, na Índia, nos Estados Unidos, na Grécia. E aqui no Brasil também, porque esse cientista, Banerjee, ele é um cientista indiano, porque desencarnou agora em 1995, 96. Ele estudou casos aqui no Brasil, 7 casos aqui no Brasil. Então, são casos esporádicos que acontecem. É uma coisa importante, um fenômeno que existe, justamente que Deus permite para comprovar isso. Como é que eu não conheço ninguém lá no meu trabalho e, de repente, eu pego uma amizade muito grande que parece que a pessoa viveu conosco sempre? Né? Então, é coisa boa. De onde apareceu isso? Por acaso? Não. Deus não faz nada por acaso. O acaso não existe para nós. Né? Tudo tem a sua razão de ser quando nós estamos juntos com as pessoas, principalmente as pessoas. Porque eu sou um espírito, estou num corpo, e ela também, a outra pessoa também é um espírito, está num corpo, numa situação. O que faz que nós nos aproximemos uns dos outros? Afinidade, boa ou ruim. É aquela ligação, é algo que a gente deve. Veja bem, qual que é o comportamento que a gente tem quando a gente deve a alguém alguma coisa? A gente sabe que não deu para pagar, ou isso ou aquilo. A gente, só de falar o nome dele, a gente já começa. Opa, José, nossa senhora, não me fala em José, não, porque eu lembro da minha conta. Eu estou devendo isso e isso para ele. Não vou lá, o José vai. Não, ele vai me cobrar. Então, de espírito para espírito, do lado espiritual, isso acontece do mesmo jeito. É aquela impressão ruim que a gente tem. Não gostei de fulano. Não gostei de jeito nenhum. Não, mas ele é tão bom, os amigos falam, não, mas ele é uma pessoa maravilhosa, boa para nós. É porque não tem a dívida com a gente não tem dívida com ele. Então, é hora quando nós surgimos isso, é o amigo, o conhecido, é a pessoa que nos fere, que nos persegue, aí vira uma perseguição, né? Por quê? É o sentimento do passado, que aflora agora. Agora imagina, por que Deus faz o esquecimento? Imagina se eu tenho uma conta com alguém, e fiquei devendo no passado, dei prejuízo para ele, fiz um tanto de coisas com ele, né? Fiz muita coisa que o atingiu. E agora, eu estou nesse corpo, ele aparece no outro corpo, mas o sentimento é o mesmo. Era uma coisa terrível. E quando nós temos que vir numa condição mais inferior, um pouco, de classe social, de condição espiritual, isso tudo, e se nós vemos essa pessoa, muitas vezes pode ser o contrário. Está vendo? Você está sofrendo agora. Você está sofrendo agora porque você fez. Você lembra o que você fez comigo? Então, nós não lembramos. Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, nós não lembramos desse entrelaçamento que a gente teve no passado, das ocorrências. Agora, aqui na lição que nós lemos aqui, está dizendo o seguinte, que eventualmente à noite, quando a gente dorme, o nosso espírito vai. Por essa atração, por essa afinidade boa ou ruim, nós encontramos com ele e lembramos. Qual que é a reação nossa no outro dia? Nossa, mas que coisa,
Eu tive um sonho tão ruim hoje. Aí a gente põe um nome nele, né? Pesadelo. Né? Tive um pesadelo hoje, porque aquilo nos atingiu na vida passada e está nos atingindo agora, em termos de sentimento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por que é que... Exatamente, é isso, é a nossa leitura aqui, justamente isso. É a providência divina nos auxiliando a reconciliar. Aí vem Jesus, né, naquela época, e fala assim: reconciliar com seu adversário enquanto estiver a caminho, e enquanto for tempo. Qual que é o tempo e a oportunidade que a gente perde? Aqui e agora. É aquele filhozinho lá que dá um trabalho para nós. A gente cria 2, 3, 4, do mesmo jeitinho, mas aquele lá é rebelde, não aceita. Ele está pedindo a nossa atenção, a atenção que nós não demos nas vidas passadas. Os amigos que nos aparecem assim, de graça, né? Nossa, fulano foi importante na minha vida. Fulano foi muito importante na minha vida. É um amigo assim que eu tenho que... Eu confidencio as coisas. A gente tem aquela confiança já natural de confidenciar algo com alguém, né? Então, são afinidades do passado. Não começou agora, não, quando nós fomos apresentados, né? Então, é muito importante nós pensarmos que Deus cuida de nós em todos os sentidos, e nesse também. Quem está com vontade doido de fazer uma pergunta? Não tem ninguém lá que está... Tem sim. Ah, sim. Vamos ver se a gente dá conta de responder, né? Boa noite. Boa noite. Então, nem sei se cabe muito bem ao assunto, mas é uma... Não sei se é bobo também, mas você falou que a gente sempre tem esse esquecimento, que as pessoas do passado, elas vêm na nossa vida de agora. Vêm com os nossos familiares, principalmente. Mas, e a primeira vez que a gente veio, como que foi escolhido essas pessoas? Porque a gente nunca, por exemplo, a gente nunca veio, aí a gente veio a primeira vez. O que aconteceu, né? Essa primeira vez está perdida no tempo, nos tempos. Porque a gente não sabe quantas encarnações a gente teve. Qual que foi a primeira? Os próprios Espíritos falam que isso é com Deus. Deus é que sabe disso, né? Não foi outro, a não ser a providência divina e os recursos de Deus. Por isso que é importante agora a doutrina espírita, para a gente falar o que é muito importante. A gente tem que tratar bem todo mundo que nos encontra na vida. Todo mundo, da melhor forma possível. Por mais triste que seja, por mais intolerante que seja, a gente tem que tratar bem essas pessoas. Para a gente não levar isso, entendeu? Para não levar para lá de novo. Então, nós temos, tem mais gente que nós encontramos, que nós não encontramos, do que encontramos, né? É um que, por acaso, nós estamos à rua, encontra outro amigo que está com um amigo dele e nos apresenta e tal, e vira dentro da amizade. Ou nós não gostamos. Ah, aquela pessoa está lá, eu não fui. Aí, lá no interior, fala assim, os nossos burros não amarram no mesmo poste. Né? Não fui com a cara dele, não fui com o jeitão dele. O meu anjo de guarda não se deu com o dele, ou com dela. A gente, popularmente, a gente fala assim, né? Mas é uma realidade na nossa vida. Então, não tem jeito da gente saber, assim, qual que foi a primeira. Geralmente, pode ser que se nós temos,
É porque na segunda, na terceira, na 10ª, na 100ª, na 50ª, nós tivemos algum atrito com alguém. E esse alguém vem nos encontrar. E é importante, por que ele vem junto com a gente? Para a gente fazer a reconciliação. Aí que está a lei de amor e caridade de Jesus. Né? Reconciliar com o seu adversário enquanto está a caminho. Que caminho é esse aqui? Que você pode me ver. Eu posso muito bem usar meu livre-arbítrio e falar assim, aquela pessoa não gosta, mas ele vem andando ali na rua de baixo, aí eu vou entrar aqui. Eu vou virar aqui, eu não quero nem ver a cara dele. Né? A gente pode usar isso. Mas depois que nós saímos do caminho, aí fica difícil. Qual caminho? O outro, da vida espiritual. Eu morro ou ele morre, ou ele desencarna. Né? E aí, o sentimento fica o mesmo. E aí fica diferente, porque ele pode ver a gente, mas nem sempre a gente pode vê-lo. Aí ele aproveita, você está liberta agora? Você está descansando? É comigo, nós vamos acertar. Então a gente tem aquele sonho desagradável. Né? Deu para responder? Respondeu. Pode. Não sei se vai ajudar, mas o universo ele funciona através do magnetismo, né, Fábio? Sim. E no magnetismo tem a lei da afinidade, né? Então, hora ou outra a gente vai cruzar o caminho que a gente precisa cruzar com outra pessoa. No nosso lar tem um fato interessante. A hora que o Fábio falou que a gente passa por lá de lá, que não muda o sentimento, a lei da afinidade também continua, né? Continua. O André Luiz, ele já do lado de lá, acontece algo parecido. Quando ele era adolescente, ele, em companhia de seu pai, foi até a casa de uma pessoa para fazer uma cobrança. E o pai do André Luiz estava muito rigoroso, muito firme nessa cobrança com o devedor. E o André Luiz, adolescente, na companhia do pai, estava de acordo com o pai e firme ele também, né? Não falando nada, mas com aquela consciência de que está devendo, tem que pagar. Passaram-se os tempos, o André Luiz desencarnou, estava lá no nosso lar adquirindo conhecimento, conhecendo a colônia, passando por tudo que tinha que passar. E ele ficou sabendo de uma equipe, que eram os samaritanos, que trabalhavam no resgate do nosso lar, do umbral, né? Eles tinham equipe que ia nos umbrais, socorrendo quem estava na vibração de ser socorrido. E o André Luiz foi convidado a estar na entrada do nosso lar, quando esses samaritanos vinham com as almas socorridas. Ele lá observando, então, aí veio a equipe. E no meio da equipe dos samaritanos, que eram espíritos já com luz, com conhecimento, estava aquele devedor. E ele, naquele constrangimento dele, pensou, né? Falou, o cara devia meu pai, agora está trabalhando com luz aqui. E a lei de afinidade fez os dois cruzar os caminhos ali. E eles tiveram um diálogo, né? E aquele senhor falou para ele que ele era uma necessidade, que ele passou na época, que ele tinha que passar por algumas coisas, mas ele já estava livre da matéria, né? Então, assim, hora ou outra a gente vai cruzar o caminho. Então, quando a gente tem um esquecimento do passado, no encarne, né, é justamente para isso. Eu tenho uma dívida com o Fábio aqui. Eu desencarnei primeiro. Eu estou devendo o Fábio, né? Aí o Fábio desencarnou. A gente lá no plano espiritual não se encontrou, mas a gente se encontrou novamente no novo encarne. Se eu continuar com essa consciência, eu vou querer continuar cobrando o Fábio. Né? Então, esse esquecimento do passado é para nos beneficiar primeiramente. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos dá a oportunidade do esquecimento para a gente não continuar com esse sentimento de raiva na hora que cruza o caminho. Porque vai que eu devo o Fábio e na próxima encarnação ele vem como meu pai, meu irmão, né? Lá no interior, como o Fábio falou, não fui com a cara daquela pessoa. A gente vai ter um negocinho lá dentro. Mas o esquecimento do passado vai nos ajudar a equiparar. Aqui no capítulo 5, antes desse item que o Fábio leu, que foi o tema da palestra, tem ali mais 3 itens, que fala da justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, essas aflições são as coisas que a gente sente durante a vida.
que a causa está no passado, que é justamente nessa convivência. Igual ela perguntou, como que a gente convive? A gente não sabe como é que é o primário, né? Mas durante todas as reencarnações, a gente vai adquirindo provas e dívidas, né? E essas aflições, justamente, a gente encontra a explicação no passado. Eu tenho uma enfermidade, está no passado. E o presente agora é justamente para a gente procurar melhorar. Né? As causas atuais também. Exatamente, né? As causas atuais. Sempre a gente tratar bem qualquer pessoa que chega para nós, porque a gente não sabe qual que é a porcentagem de culpa ou de relacionamento que nós tivemos no passado com essa pessoa. E também para a gente, e a doutrina espírita nos explica isso, através da lei do perdão, através da lei da harmonia, da paz, para a gente seguir em frente. Então, o princípio de tratar bem todo mundo, até aquela pessoa irrasquível, aquela pessoa que não gosta de nós, muitas vezes, que vem de lá para cá, ou daqui para lá, aí que nós temos que tratar bem mesmo. Aí que os Espíritos falam que a gente tem que fazer uma pergunta, nos romances, fazer uma pergunta. O que essa pessoa quer de mim? O que é que eu tenho que fazer para essa pessoa? E para terminar a nossa conversa aqui, a gente tem uma historiazinha do Chico Xavier, que ele teve um problema com a senhora, porque ela não pôde se resolver com ele um problema sério. Porque ele tinha um quintal, de família muito pobre, ele tinha um quintal, que plantaram lá chuchu. E chuchu e outras verduras. Mas era um portão que dava, da casa do Chico, que dava para esse lugar. Só que todo mundo saía para trabalhar, para ir para a escola, e, de repente, todo dia, quando ele chegava, ele olhava para o chuchu lá, que estavam umas belezas, chuchuzinho pequenininho assim, e ele falava assim, daqui uma semana já dá. Família pobre, família necessitada, né, com poucas possibilidades. Então, ele já ficava esperando o chuchuzinho. É que a senhora vizinha estava lá e ela que pegava. Ele procurou para todo mundo e tal, não apareceu quem pegava os chuchus. Aí ele consultou os mentores espirituais, né? O que eu faço? Descobre o que ela gosta. Descobre uma forma de você ajudar. Ela pulava o muro, pulava a cerca, pegava o chuchuzinho e outras verduras lá e escondida, resolveu o problema dela. Então, aquilo ficou incomodando ele de uma tal forma, porque alguém falou para ele que era aquela senhora que estava subtraindo as verduras lá do quintal dele, né? Família pobre, necessitada, então, é o seguinte, a verdurinha que aparecer lá é ótimo, né? Chuchu, quando não tem nada, tem chuchu, já ajuda. Então, ele chegou e falou, como é que eu vou fazer? Eu deixo tudo trancado aqui, e ela consegue pular aqui, lá, pegar tudo. Aí ele teve uma ideia. É a ideia que, muitas vezes, nós não temos. Que, depois que eu falar aqui, vocês falam, eu não faria isso. Ele foi, pegou falei assim, eu tranco todo dia aqui, e um belo dia, ele ia saindo, a senhora ia saindo também. Aí ele teve a ideia. Dona Maria, faz favor um pouquinho, eu quero conversar com a senhora. O negócio é o seguinte, ia sabendo, hein? O negócio é o seguinte, está acontecendo algumas coisas aqui no quintal da minha casa, eu estou precisando de uma pessoa que vigie aqui para mim o meu quintal. Aqui está a minha chave aqui de casa, e eu vou entregar a chave para a senhora. De tardezinha eu chego, eu pego a chave com a senhora, as minhas irmãs chegam, pode pegar a chave com a senhora. Nunca mais foi roubado um chuchu. Nunca mais foi roubado uma hortaliça que ele, às vezes, plantava nas horas vagas e tal ali. Então,
No lugar de criar um problema com aquela senhora, fala, não, eu sei que a senhora está roubando o meu quintal lá. E criar um problema. Então, um problema que muitas vezes se desdobra para o futuro. Não é? Se desdobra para o futuro. E ele cortou aquilo no nascedouro. Antes de virar um problema difícil, ele foi lá, ela ficou encarregada perante ele, com a responsabilidade de cuidar do quintal. Tudo que acontecesse lá, ela tinha que dar notícia. Mas ela era a própria pessoa que resolvia o problema, né? Que estava causando o problema. Então, por isso é que a doutrina espírita faz a gente estudar as pessoas, o centro espírita tem um grupo de estudos e tudo, para a gente compreender essa parte do futuro e do presente. Porque se a gente não estudar isso, e outra ideologia religiosa não nos contar isso, nós vamos ficar perguntando toda a vida assim, mas por que fulano me trata tão mal desse jeito? Por que eu chego lá, não, é com casca e tudo mesmo, porque eu não aguento aquele cara. Por quê? Porque tem um motivo além da nossa visão. Né? Mais alguém? Para a gente encerrar? Então, você citou que, às vezes, a gente tem uma desavença com alguém de outra vida, e aí, por exemplo, eu venho e tento resolver, e às vezes a pessoa não quer resolver, igual você falou, o que essa pessoa quer de mim? E, por exemplo, se eu tive uma desavença com alguém, e aí nessa vida eu venho, eu tento resolver, estou ali buscando, e me faço essa pergunta de o que essa pessoa quer agora, o que eu faço a mais? E a pessoa, mesmo assim, não se dispõe a me perdoar ou a resolver essa indiferença, o que pode ser feito? Eu vou encontrar essa pessoa em outra vida de novo, mesmo eu estando ali fazendo o meu papel e não querendo encontrar ela de novo, ou, como eu já perdoei e tudo bem, eu vou despachar essa pessoa. Então, você já deu a resposta. Você já deu a resposta primeira. O importante é o que você fez em primeiro lugar. Perdoou. Agora, e o caso dele? Esse caso já é com Deus, não é com a gente. A nossa parte é perdoar, é reconciliar. É aquele negócio, cumprimenta, a pessoa vira o rosto. Tal, e cumprimenta muito mal, fala assim, a pessoa, o que a pessoa tem? O que tem comigo? Então, aí que a gente deve chegar e fazer a questão. Bom dia, seu José. Tudo bem com o senhor? Tal. A primeira, a segunda, a terceira vez, você pode saber que o seu José vai responder. Então, dois problemas. Aquele que já vem lá de trás, que a gente tem que esquecer e trabalhar. O outro é que a gente pega agora. Começa a discutir, começa a falar, começa a desprender energias negativas, que é palavra, conversa, pensamento, mente, ressentimento, tudo é energia que a gente ou busca ou a gente transmite. Né? Então, é a gente fazer a nossa parte. É o que Jesus fala. E o conselho de Jesus aqui é reconciliar com o seu adversário em todo o campo da vida. Enquanto estiver a caminho, né? Enquanto estiver a caminho, para que não seja tarde. Porque a tarde é quando os dois vão para lá e se encontram, porque não acabou, né? Ou um fica e o outro vai. O sentimento ruim continua. Deu para responder? Mais ou menos. Né? Sim, se houver condições de se aproximar, né, e ter uma conversa, isso acontece sempre, porque aquela pessoa que a gente não foi com a cara dela, né, que a gente fala comumente, a gente não foi com a cara dela, e se a gente se aproximar, vocês vão lembrar do que acontece. Nossa, eu fiquei conhecendo fulano, nunca tinha conversado com ele.
Nossa, ele parece gente boa, né? Impressão nossa, né? Nós sentimos a primeira impressão de inimizade, de desavença, de desentendimento. Né? Então, é fazer a nossa parte. O perdão, né? Quem perdoa primeiro que é o mais lúcido na relação, né? Ele se libertou primeiro. E isso é a mesma coisa de um peso nas nossas costas. Uma pessoa contou o seguinte, que passou 15 anos de mal com um amigo muito grande. Então, não encontrava, um estava entrando e o outro logo saía. Né? Não conversavam mais. Foram amigos muito tempo. Aí começou esse desentendimento. Desentendimento, 10, 12 anos desse jeito. O dia que encontraram num velório, opa, que lugar bom, hein, de encontrar, né? Encontraram num velório e começaram a conversar. E, no fim, ele falou assim, nossa senhora, eu conversei com fulano lá. A esposa dele falou assim, nossa, mas o que foi? O que foi que aconteceu? Você não gosta dele? Nossa, mas eu tive uma conversa com ele muito boa, parece que me tirou uma coisa das costas, assim, um peso enorme. Rapidamente, quando encontrou. Então, prezados amigos, nós vamos encerrando aqui a nossa conversa, que vocês não estavam esperando essa conversa, né? Mas nós agradecemos a atenção de todos, quem fez as perguntas, e vamos deixar na fila aqui as perguntas, porque foram tantas que nós não demos conta de responder, né? Então, até a próxima, que Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê harmonia, em nome de Deus. Tá. Boa noite, pessoal. Que Jesus abençoe a todos. Vocês estão sabendo que nós estamos entrando em recesso hoje, né? Bom, nós vamos ter um convidado aqui, dia 9 de agosto, que é o Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteira. Vocês já conhecem? Você já ouviu falar da Fraternidade Sem Fronteira? É um trabalho maravilhoso que ele faz. Ele é de Mato Grosso do Sul, ele que fundou a Fraternidade Sem Fronteira. E não é fácil, ele mora lá na África. E nós conseguimos trazê-lo aqui, dia 9 de agosto. E são muitas crianças, várias regiões da África necessitadas. Ele vai passar ali, ó. E Malawi, Congo, várias regiões. Então, nós estamos começando uma campanha, como nós não estaremos aqui em julho, né? Porque para a gente poder fazer, mandar roupa, enxoval, fica mais difícil. Porque tem que mandar isso para a África. Então, nós resolvemos fazer uma campanha, porque cada criança não sai barato para cuidar. Né? É dispendioso, mas é um trabalho maravilhoso. Então, eu já convido antecipadamente vocês, ele vai fazer uma palestra aqui desde a fundação, né? Que ele que fundou, e vai contar casos aqui que a gente fica surpreendidos. A necessidade daquelas crianças, né? E o valor que elas dão em pequenas coisas que nós não damos valores. É maravilhoso. Né? Então, nós estamos fazendo uma campanha que quem quiser colaborar, porque nós vamos passar este recurso para ele. Porque é melhor dar o recurso lá, porque ele vai saber melhor, né, usar esse recurso na necessidade que ele precisa, do que a gente ter que confeccionar aqui alguma coisa e ser mais dispendioso para levar. Porque não é fácil levar material, né? Daqui. Então, já estou avisando para vocês, quem quiser colaborar, tá aí tem nosso Pix aí, tem o nosso Pix é o CNPJ, vocês podem olhar nas nossas redes sociais, para a gente poder ajudar essas crianças da África. Porque muita gente ajuda, tudo, mas não é o suficiente. Muita doença. Pra você ter uma ideia, eles abriram um hospital lá só para crianças que têm bicho de pé. Então, é um trabalho maravilhoso, gente. Tá? Então, eu convido vocês aí, quem quiser participar dessa campanha, vai ser direcionado exclusivamente para ele.
tá? Para esta instituição. Ok? Então, essa é a campanha que eles estão fazendo, né? Eles vão querer vir aqui fazer esse trabalho e pedir também padrinhos e madrinhas. Eu sou uma madrinha já há muito tempo, para colaboração, né? Então, a gente passa esse valor ou no cartão. Depois, quando ele vier aqui, eles vão explicar direitinho. Tá ok? Né? E eu gostaria que todos, já nesse momento, possam sentar corretamente. Vamos esquecer as coisas lá fora. Vamos, juntamente aqui, numa mesma sintonia, elevar o nosso pensamento a Deus. Nessa corrente forte e necessária. E assim, ó Pai, de infinita bondade. Primeiramente, agradecemos por estarmos aqui reunidos, buscando nesta fonte inesgotável de luz, toda assistência, todo recurso, para que possamos sair deste lar abençoados, renovados na fé, nas energias. Aquele que está depressivo, que possa melhorar as suas condições, compreendendo melhor, buscando força para passar pelas suas provações, rogando também ao nosso Pai, pelos nossos familiares, por os irmãos que estão hospitalizados, familiares, e tantos outros que estão carentes, abandonados, os idosos, as crianças órfãos, nossos irmãos que estão aí passando por provações difíceis nas ruas, e por todo esse planeta, para que a paz e o amor reine em cada lugar, para que flua mais harmonia, mais união em nossos corações e nossas mentes, e que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Que Jesus abençoe, que todos possam ir para os seus lares contritos. E mesmo que esse mês, né, nós vamos encerrar, mas continue nos seus lares, reunidos, fazendo culto no lar, buscando na oração, a prece, porque é necessário. A prece é nosso escudo, a prece nos alivia, é nosso pensamento voltado ao nosso Pai, é uma sintonia, uma vibração maior para todos nós. Que elevemos o nosso padrão mental para que possamos atrair irmãos que possam nos beneficiar. E que Jesus nos abençoe agora e sempre.